Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Neuromodulation Journal Club, que é a nossa reunião mensal de discussão de artigos. Hoje a gente vai discutir esse artigo que discute um pouco do hotspot do DBS-GSTN para pacientes com doença de Parkinson. E quem vai apresentar é a nossa fellow Ananda. Muito bem-vindos. E Ananda, manda brasa. Bom dia pessoal. Hoje eu vou apresentar o Neuromodulation Journal Club. O artigo é a contribuição da estimulação profunda do núcleo subtalâmico na melhora motora e na melhora da qualidade de vida. Esse é o artigo da Movement Disorders de 2020. Inicialmente a gente já sabe que o DBS de STN, comparado ao melhor tratamento clínico, apresenta uma melhora motora de 28% a 44% nos scores de melhora motora. Quanto à melhora não motora, de 23% a 33%, dependendo do questionário usado, e a qualidade de vida envolve os aspectos motores e não motores, a gente sabe que melhora significativamente. No entanto, a exata topografia da melhora da qualidade de vida ainda não foi muito bem estudada nos estudos, e é principalmente isso que esse artigo quer trazer. Ele avalia a resposta de cada parâmetro clínico após a estimulação do STN, considerando o STN com subdivisões, né? Ele considera o modelo tripartite, dividindo o STN em sensorimotor, associativo e límbico. No artigo ele traz essa referência que mostra a conectividade das subdivisões do STN, mostrando, né, o associativo mais frontal, o sensorimotor mais área córtex motor mesmo, né? Só que ele traz que o STN, na verdade, é um contínuo de zonas funcionais, hoje se considera o STN um contínuo de zonas funcionais, com interconexões em diversos níveis, que conectam no córtex, tálamo, substância nigra e estriado. Ele avalia a correlação entre a área estimulada e os resultados motores e não motores através das escalas de depressão de Beck, de Montgomery-Åsberg, do PDQ, as escalas do PDRS, a redução do LED e o tempo on sem discinesia. E ele busca o sweet spot, que é qual área apresenta melhor correlação entre a estimulação e o resultado motor e qualidade de vida. Essa pesquisa é um subgrupo da coorte do Earlstein, que é uma coorte multicêntrica randomizada que acompanhou pacientes por 2 anos. Foram 251 pacientes no Earlstein que tinham doença de Parkinson por mais de 4 anos, com flutuações motoras há mais de 3 anos, que apresentavam uma resposta no teste levodopa em mais de 50% e foram randomizados para o DBS de STN versus o melhor tratamento clínico. Essa subcoorte foram 69 pacientes, porque dos 251 do Earlstein, 91 foram randomizados para o tratamento clínico, 124 para DBS de STN, e desses 124, 55 não tinham uma imagem de boa qualidade pré e pós-op para reconstrução. Então, foram avaliados apenas 69 pacientes com boa imagem para reconstrução. A avaliação clínica foi feita antes da cirurgia, em off-med, e 24 meses após a cirurgia, em off-med e on-STEAM, porque considerando que depois do DBS bem colocado, você não vai desligar a estimulação, esse era o pior cenário do paciente. Foi utilizado as escalas de UPDRS 2, 3 e 4, o tempo on sem discinesias molestas, as escalas de depressão de Beck e Montgomery-Åsberg, o LED e o PDQ-39, para qualidade de vida. A localização do eletrodo foi feita através do lead DBS Toolbox, que faz o registro, a normalização, a correção do brain shift e a localização do eletrodo. O campo elétrico foi normalizado pelo software de NMI, e a localização do estímulo foi feita através do volume individual da estimulação, plotada no STN, que é definido por Atlas. O sweet spot foi calculado através do efeito de imagem, que foi o volume da estimulação versus a melhora clínica absoluta,
e foi estimado cada voxel, a melhora clínica de cada voxel foi estimada pelo Voxel Wise Score T. Só foram excluídos os voxels que tinham pelo menos 10 volumes de estimulação nessa avaliação. As análises estatísticas foi feito pelo Shapiro-Wilk testes para os valores não distribuídos normalmente, a correlação de Spearman para correlacionar os scores clínicos, e os Spearman-Hu para a correlação entre o volume de estimulação e os scores de melhora clínica. Dos resultados do artigo, os pacientes dessa subcoorte foram vistos que não tinham diferença significativa com a coorte do Ehrlichien, tanto para a idade, gênero, as avaliações pré-cirúrgicas e as avaliações pós-cirúrgicas nas escalas. Então, era uma coorte representativa. E para avaliar a melhora clínica foram utilizadas escalas de relevância clínica, que já reconhecidamente apresentam uma mudança com a estimulação com DBS. Foi avaliado que houve uma melhora significativa dos sintomas motores, houve uma melhora da redução do LED, do PDQ-39, e houve uma melhora das escalas de depressão quando comparado ao melhor tratamento clínico também. Foi visto que as escalas de UPDRS estavam interrelacionadas, então as escalas motoras tinham uma correlação entre si, que as complicações da terapia não estavam relacionadas à gravidade da doença, que o tempo on sem discinesias e a redução do LED não tiveram relação com as outras variáveis, e que as escalas de depressão não tiveram relação com tempo on sem discinesia e com a melhora do UPDRS. Da correlação clínica com a estimulação. O que eles encontraram foi que a melhora do PDRS, a estimulação do STN sensorimotor teve uma melhora no PDRS quando estimulado à direita, à esquerda e ambos STN sensorimotor. Na estimulação do STN sensorimotor também teve uma melhora do PDQ quando estimulado à esquerda, à direita e ambos, e houve uma melhora do PDQ quando estimulado o STN límbico apenas à direita. Mas o cálculo do sweet spot encontrou essas coordenadas. Tá? Essa coordenada do PDRS3 está dentro do STN associativo, mais especificamente dentro da área pré-frontal, direita e esquerda, nos hemisférios direito e esquerdo, e o PDQ-39 foi encontrado como um sweet spot dentro do STN sensorimotor direito, apenas o STN sensorimotor direito. Ele traz esses gráficos aqui, 3D. O primeiro aqui de cima, com esses pontinhos, é a localização do eletrodo dos pacientes avaliados, quase todos dentro do STN mesmo. E aqui à direita está o STN em 3D e os sweet spots em 3D. Em verdinho está o PDRS3, que ele coloca como dentro do STN associativo, predominantemente, e o PDQ-39 está aqui dentro do STN motor. Esse é o STN direito, e dá para ver que os dois gráficos não se sobrepõem. Então, a melhora clínica da qualidade de vida não está sobreposta à melhora clínica motora. Aqui no gráfico de baixo, que ele coloca o lead, ele também colocou um estudo anterior desse Kairi et al., que mostra a melhora clínica motora com o mesmo sweet spot, um sweet spot sobreposto ao que ele encontrou nesse estudo. O que ele encontrou na pesquisa? Que havia uma baixa correlação entre a qualidade de vida e o PDRS3. Então, são parâmetros que valem a pena de ser avaliados separadamente. A estimulação do STN sensorimotor
teve uma melhora do PDRS-3, mas em si o sweet spot encontrado foi o STN pré-motor, que está dentro da área associativa e faz input para a área motora suplementar, cortical. Eu trouxe aqui também só um artigo que o Dr. Rubens também me enviou, sobre a avaliação probabilística do sweet spot apenas de sintomas motores. Ele avaliou aqui nesse quadro bradicinesia e rigidez. E nesse artigo ele encontrou o sweet spot para bradicinesia e rigidez dentro do STN associativo também numa área que é bastante semelhante à que a gente encontrou, que foi encontrada nessa pesquisa, nessa revisão que eu acabei de ler. E ele traz nessa figurinha os outros sweet spots de outras pesquisas, mostrando que tem uma correlação entre que os estudos acharam sweet spots semelhantes para a melhora clínica motora. Quanto à melhora clínica não motora, existem menos estudos que avaliam a melhora não motora através do DBS, e o que se sabe bastante estabelecido é que a estimulação do STN não motor, em geral, causa efeitos deletérios cognitivos e neuropsiquiátricos. O que essa pesquisa aqui encontrou foi que a estimulação do STN límbico esquerdo tem uma correlação positiva, né, com a piora do humor. E quanto à melhora do humor, a melhora foi encontrada pela estimulação do STN límbico direito e pela estimulação do STN motor bilateral, encontrando o sweet spot no STN sensori-motor direito. Só trouxe a imagem de novo para a gente visualizar. O que ele traz de considerações para a discussão? O DBS ele tem mais efeito nos circuitos afetados. Uma frase que só pode ser consertado que está quebrado, né? Então, ele tem mais efeitos nos circuitos que já estão afetados, e o loop inicialmente afetado na doença de Parkinson inicial é o sensorimotor. Então, ele encontrou que o sweet spot corresponde ao loop que está mais afetado na doença de Parkinson inicial. Ele também traz que a lateralização no hemisfério direito também é compatível com o hemisfério de processamento emocional. Então, essas validações externas para esse sweet spot. E ele traz que o rebalanço do STN sensorimotor, que é a via mais afetada, poderia causar melhora nos outros loops pelas interconexões entre as vias, considerando que o sweet spot, considerando que o STN não é completamente dividido e que são contínuos de zonas e que essas zonas fazem conexões em diversos segmentos, o rebalanço da zona mais afetada poderia causar um rebalanço das zonas de outros sintomas, e por isso seria o sweet spot para a melhora da qualidade de vida global. Ele traz esse outro artigo nas discussões, que foi um artigo que avaliou a estimulação do STN motor, produzindo melhora de efeitos cognitivos. E ele avaliou pacientes com doença de Parkinson on-STEAM, e viu que os pacientes com DP on-STEAM tinham uma aversão ao risco similar aos indivíduos normais, e os pacientes off-STEAM tinham uma aversão ao risco maior, eram mais aversos ao riscos. Então, mostrando que uma estimulação do STN motor poderia causar melhora de sintomas não motores. Bom, enfim, o estudo ele traz que a melhora da qualidade de vida foi observada pela estimulação do STN sensorimotor, que o sweet spot para a melhora da qualidade de vida é diferente para o sweet spot do PDRS-3, e então seria possível talvez encontrar outros sweet spots para melhorar outros parâmetros clínicos. Então, encontrando esses outros sweet spots, a gente poderia fazer uma medicina mais personalizada, estimulando o que a gente gostaria de estimular para melhorar cada aspecto do nosso paciente.
as limitações do estudo, deve-se considerar que, apesar dos softwares modernos, tem discretos erros de acurácia na reconstrução. A corte tinha 69 pacientes, então eles consideram que deveríamos avaliar cortes maiores também, para melhores dados. E talvez, em próximos estudos, avaliar pacientes que têm estimulação em diferentes áreas que não as motoras, para comparar os dados, os resultados. E uma outra limitação é que a própria seleção dos pacientes para DBS exclui pacientes que têm alterações cognitivo-comportamentais proeminentes no início. Então, ela considera os pacientes que tenham o loop inicialmente afetado, ou mesmo o sensori-motor. Então, essa seria uma limitação também da pesquisa. É basicamente isso. Não sei se o doutor Rubens Karina. tem alguma pergunta. Quer falar alguma coisa, Rubens? Eu? Uhum. Ananda, põe na primeira, acho que tabela que você colocou dos resultados, né? Só para eu ver uma coisa. Eu não sei se o pessoal entendeu. É esse o primeiro? Tabela. Isso. Não, é aquela ali. Essa? Não, é Digito aquela sorte. outra. A outra. Essa aqui. Pessoal, como é que é feito isso aqui? Vejam o volume em milímetro cúbico. Então, eu pego o paciente João, eu estimulo ele com 2 mA e uma largura de pulso de 90, tá, gente? Para você determinar o VTA, como vocês lembram, eu preciso da corrente da largura de pulso. Aí o software fala quantos milímetros cúbicos, porque nós estamos falando de volume, está dentro do STN global, essa é uma medida, STN motor, sensório motor olímpico. Então, você tem 4 possíveis correlações. Aí ele fala, está 4 milímetros cúbicos estimulando no STN sensório motor. Beleza. Aí eu pego a Antônia, que está 8 milímetros cúbicos dentro do sensório motor. E eu vou ver se a escala do PDRS 2, 3, 4, BDI se correlaciona fazendo um Spearman entre volume e a variável que eu quero escolher, que geralmente é uma variável dependente. Ficou claro isso, gente? Então, o que ele mostra? Que quanto mais você estimula o volume, na tabela de cima, gente, do STN sensório motor, melhora a melhora do PDRS 2, 3 e PDQ, que nas aulas a gente mostra que isso é o que chamam de índice de conformidade, ou seja, quanto mais dentro do STN eu tiver, a minha onda tiver, melhor. Isso não foi verdade para outros marcadores, como a gente tem aqui. Embaixo você tem a parte límbica, que a gente foge dela geralmente, e aqui ela teve um Rho de 0,27. Vejam, gente, que o Rho ele é relativamente baixo. Um Rho de 0,32, que é o PDRS-3, é considerado um Rho baixo para moderado. Tá? Se fosse um Rho de 0,8 ou 1, seria altíssimo. O que é o Rho, gente? O Rho é quanto daquela variação é justificada por esse achado. Então, 32% da melhora da qualidade de vida, desculpa, do PDRS, é justificado pelo volume dentro do STN. 68% não, meu amigo, vai ver outras coisas, vai ver a idade do paciente, o tempo de doença, tudo bem? Então, 32% eu consigo explicar pelo volume dele. Ficou claro isso, gente? Isso foi publicado primeiro em 2017. A gente fez um trabalho em 2020, que a gente estudou exatamente isso daqui, e na casuística do HC deu a mesma coisa, quer dizer, quanto mais você estimula o STN, melhor o volume dentro do STN, melhor o outcome motor. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Que eu só vou mostrar outra coisa já já. Karina? Eu acho que esse artigo reforça ainda mais aquela noção de que não existe neurologista bom o suficiente para compensar um eletrodo mal locado, né?
que faz com que a gente observe a cirurgia com muito mais cautela e o planejamento precisa ser levado a sério, a cirurgia precisa ser feita com calma. Talvez mais para frente, quando a gente tiver técnicas de imagem intraoperatória que possibilitem isso, talvez a cirurgia vai ser com o paciente dormindo. Não sei, mas a gente precisa cada vez mais melhorar a técnica cirúrgica para que a gente possa ter os melhores resultados, porque senão a gente não consegue. O Rubens, Opa, bom dia. dia. Bom dia, Karina. Eu discordo de que o sweet spot aí do PDRS-3 é associativo. É associativo se a gente vê essa bolinha verde, vermelha, azul. Na época, eu operei alguns desses doentes do Early Steam, que eu saí lá de Lyon, era 2009, então eu peguei alguns doentes desse Early Steam. E Lyon participou disso. A gente nunca colocou um eletrodo numa trajetória que não registrasse unidade neuronal que tivesse atividade elétrica modulada por movimento do braço e da perna. Então, a definição de sensório motor, ou de associativo, ou de límbica, ela não é anatômica, ela é eletrofisiológica. Então, eu começo discordando daí. Eu acho que ele deveria revisar essa nomenclatura aí. E eu não entendo por que o sweet spot do PDQ é diferente do PDRS. E só mais uma coisa aí, as diferenças de baricentro aí, entre o volume, né, do PDQ, do PDQ e do PDRS, na figura 3, é de 1,4 milímetros. O que, do ponto de vista cirúrgico, é uma coisa muito... vamos dizer, quem opera, quem está no centro cirúrgico, sabe que essa diferença aí pode ser por variação de atlas, variação individual, enfim, uma série de outras coisas. E eu não entendo por que elas são diferentes. Mesmo sendo desprezível, né? É como dizer assim, Rubens, eu te dou um remédio que melhora muito bem a dor. Tem um P de 1 em 1 milhão. Ele faz com que 250 mil pacientes que tinham dor 9 passem a 8,9. Fábio, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Não, perfeito. Essa discussão sempre é boa. Eu só queria passar uma coisa para o pessoal, para eles não ficarem com a impressão que o estudo falou que o local do eletrodo correto para melhorar o PDRS foi na parte associativa. Esse software ele fez uma intersecção dos VTAs. Muito desses eletrodos, eu diria que a maioria, provavelmente estavam laterais a esse sweet spot. Então, a gente não confundiu o eletrodo com o VTA. Agora, Fábio, eu vou te falar uma coisa. Essa questão do PDQ e do PDRS, eu não fiquei surpreso. A gente fez um estudo lá atrás, e tem vários estudos mostrando que a melhora da qualidade de vida pós-DBS, ela tem um RO de 0,3, 0,3,5, 0,4 para motor. Eu sei que isso é meio bizarro. São estudos, né? Então, a melhora motora pós-DBS, ela não é só justificada pela parte... A melhora qualidade de vida não é só pela motora. O estudo que a gente publicou na Neurology era exatamente isso. Se o cara melhora o sono, independente se ele melhorou a parte motora, eles fazem um score grande na qualidade de vida e às vezes o PDRS dele não mudou tanto. Se o cara melhora a dor, sobe a qualidade de vida do cara. O PDRS não necessariamente mudou. Então, na verdade, é intuitivo achar que quando o cara melhora mais a parte motora, ele melhora mais a qualidade de vida. Mas nenhum estudo hoje achou uma relação super forte com isso. E é claro, a hora que você vai ver aqui o VTA, como você falou, estão do lado, né? Claro que a gente tem que ter também uma crítica.
mas eu acho que vir diferente é porque é uma coisa de escala também, né? Mas o PDRS, isso é uma tendência dos caras, né? Pô, a gente mede escala, mas o paciente não quer saber se o PDRS é 30 ou 50. O cara tá com as dores dele, vamos dizer assim, as queixas. Não, até aí eu entendo. O que eu não entendo é o seguinte, por que o PDRS do PDQ é mais lateral e superior do que o PDRS-3, entendeu? Por que o VTA do PDQ é mais motor do que o VTA do motor? Fábio, a principal limitação desse estudo, e os autores eles reforçam isso ao longo do paper, o cara ele se defende lá no início, é que esse daqui, e você falou bem, é uma divisão antiga. Eu, pessoalmente, assim, claro que a gente usa isso didaticamente, a gente sabe que essa região boa do STN é dorsal lateral, mas o que está mais em moda isso não é, o que está mais em moda não é isso, o que está em moda é aonde se conecta a região que eu estou estimulando. Porque o trabalho do Andreas, ele mostrou que não importa tanto a localização na STN, importa a conexão com áreas motoras, em especial a área motora suplementar. Então, a minha pergunta é diferente aqui. Será que o PDRS se conectou mais com a área motora suplementar do que o PDQ? Aí tudo bem, aí eu achar estranho. Eu não acho tão estranho o hotspot em si, porque isso aqui é um estudo normalizado, hein? Ela até coloca no início, Ananda. Isso não é a ressonância do paciente, hein? Então, eu acho que isso aí você tem super razão de falar, pô, mas o PDRS teria que estar na parte motora. Mas a conectividade com a área SMA não foi avaliada no estudo. E a Ananda, que leu o paper bem, sabe que eles a todo momento reforçam isso, que é um estudo que depois foi reproduzido algumas vezes. Isso quer dizer, eu diria assim, gente, não importa tanto o spot em si, claro que importa, mas o que importa mais hoje em dia é esse spot do paciente está conectado com que área cerebral, porque se for muito pré-frontal, o cara vai ter alteração cognitiva. Se estiver conectado com áreas da dor, ínsula, cíngulo, córtex pré-frontal, o cara piora a dor, gente. A gente fez um estudo grande sobre isso. E o pessoal se a conectividade for ruim também, porque ele tem muita doença de substância branca, ele não vai bem também, né? Então... Fábio. Oi, Rubens. E aí? Não, eu entendo, eu acho o seguinte, o posicionamento do eletrodo é uma coisa que a gente vai para a cirurgia, sinceramente, com uma ideia muito vaga de onde o eletrodo vai ficar, né? Eu acho que o posicionamento do eletrodo ele é decidido no intra-op, e a participação do neurologista ali é fundamental, porque aonde a gente vai deixar o eletrodo vai depender muito do material que o neurologista tem para trabalhar no pós-operatório e da capacidade que o neurologista tem de fazer protocolos complexos de estimulação. Então, o que acontece? Quando a gente operava os pacientes, e alguns desses pacientes certamente que eu operei entrou nessa casuística, a gente não tinha eletrodo direcional. Aí você tinha, vou colocar um cenário, você tinha duas trajetórias de microrregistro, digamos a central que dava, as duas trajetórias pegavam atividade neuronal. A central tinha, vamos dizer, um efeito colateral, você tinha cápsula com 5,5, 6 miliamps, e a lateral você tinha um efeito colateral com 2,8 miliamps. Qual que é o hotspot? O hotspot é de 2,8. Só que o problema é o seguinte, você não tinha eletrodo direcional na época. E daí o Stéphane Taubois, que é um dos autores aí, que é o neurologista de Lyon, ele falava, Fábio, tem que deixar na trajetória central, não tem jeito. Se você deixar na trajetória lateral, eu não vou conseguir estimular. Hoje é diferente. Hoje a gente tem direcional. Você tem neurologistas que não adianta você colocar no 2,8, porque mesmo tendo direcional, com LFP, etc., o cara não vai conseguir se virar, entendeu? Então,
isso é uma coisa que os fellows têm que entender, os fellows de neurologia, eles precisam entrar em cirurgia, porque a participação deles é fundamental para a decisão da colocação final do eletrodo. É fundamental. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa, gente, rapidinho. Eu vou mostrar aqui, Ananda, se você me permite, rapidinho, o que eles fizeram só em termos de software. Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão vendo essa página que chama Lead Group, pessoal? Sim. Sim. Então, é isso que eles usaram nesse estudo que a Ananda mostrou, né? Que é uma subaba dentro do Lead. Então, basicamente, gente, ó, aqui eu vou colocando os pacientes, eles fizeram com 60 e poucos, né? 69. E aqui eu coloco a variável, PDQ. Então, eles foram, você põe a PDQ, aqui você vai colocando a variável, você vai colocando aqui nesse item. E aí, aí você coloca a estimulação de cada paciente, obviamente, o contato X, Y, Z. E aí, pessoal, vocês vão correr as estatísticas do que você quiser. Por exemplo, se você quer comparar o VTA de cada paciente com a melhora de qualidade de vida, você vai correr aqui a variável qualidade de vida. Aí você apaga tudo isso aqui, vem e coloca o PDRS. Então, a ideia, e ele vai mostrando, se você quer mostrar eu não vou mostrar as imagens, porque eu só estou com um paciente aqui, aí você começa a fazer vários tipos de reconstrução, contato ativo, o cátodo, o ânodo, a onda, a intersecção. E aqui você pode fazer ou todo mundo no mesmo grupo, se eu trabalhar com uma variável contínua. Então, o PDQ, quanto mais PDQ, pior a qualidade de vida. Então, beleza, eu vou fazer só grupo 1. Ou uma coisa legal que dá para fazer é assim, eu vou dividir por cluster. Eu vou pegar 3 grupos, um são os muito respondedores, o outro os médios, outros ruins. Então, eu faço um grupo 1, 2 e 3 aqui, e consigo ver, por exemplo, se o VTA de quem respondeu muito é diferente do VTA que respondeu médio, e aí você começa a trabalhar. Então, esse lead group é muito legal explorar isso aqui, que você consegue fazer muita imagem legal, e a estatística sai daqui, gente. Obviamente, isso corre no MATLAB, a hora que você aperta aqui, corre no MATLAB, mas a estatística é feita aqui. E deixa eu só mostrar outra coisa, para não ficar muito... Pra vocês entenderem a ideia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O tio Denbeck, gente, que é esse artigo que a Ananda mostrou. Vocês conseguem ver a tela aqui, gente, com o DBS? Sim. O que o tio Denbeck fez? Ele é o primeiro autor do paper 2019, que a Ananda mostrou no final. Eles pegaram, pessoal, e jogaram no mapa os achados dele. Deixa eu mostrar rapidinho. Bom, aqui você tem um DBS de STN, obviamente. Então, aí vamos supor que você tem um paciente X que você é super meticuloso e você quer ver qual a região, por exemplo, que melhora a rigidez desse paciente. Então, você pega esse software, você pega o teu paciente e esse branquinho, ele só viu rigidez. Então, no estudo deles, eles viram que se você estimula essa região branca é onde melhora a rigidez. Então, aqui, por exemplo, você vai ter um eletrodo que está relativamente bem colocado, para não dizer que está super bem colocado. E se você fizer um VTA aqui, legal, você vai pegar. Lembrando que se você for mais para cima do STN, ao que tudo indica, melhora também. Se você quiser ver bradicinesia, tá, gente? Não só rigidez. Você vê que uma bradicinesia, ela tem muita associação com a rigidez, pessoal, como vocês sabem. O tremor, eu diria que é o sintoma mais democrático, porque o tremor melhora até quando você estimula a cápsula. Então, aqui você vê que a rigidez, ela fica aqui. E uma coisa que eu acho legal disso daqui, gente, é que vejam como as posições são relativamente mais dorsais no núcleo. Vocês lembram, pessoal, daquele artigo que a gente mostra, às vezes, da Movement Disorders, que o hotspot para a discinesia está aqui onde está a minha seta, mais ou menos. Ele é mais ventral, né? Então, aqueles pacientes, é óbvio que isso é um detalhe, mas que você está tendo muita discinesia no direcional, uma estratégia é você tentar subir o contato ou fugir dessa região. Óbvio que aqui, gente, é normalização, é o diabo, todas as limitações que a gente já falou, mas isso é importante ser racional.
E aí você continua fazendo isso com o teu paciente. Você tem outras formas de medida de bradicinesia, e você tem, obviamente, nesse estudo, os efeitos colaterais estavam no vermelho, como vocês vão ver. Você pega a região posterior, um pouco lateral e inferior. Então, isso seria você trabalhar com hotspot. Aqui não tem tremor, mas como vocês sabem, tremor, ele melhora em toda a extensão da STN, melhora muito em cima, e às vezes você está estimulando fora, o cara está com disartria, mas o tremor do cara está ótimo. Quem estava semana passada no ambulatório viu um caso semelhante. Às vezes tem que estimular verticalmente bastante área para melhorar isso. Pessoal, ficou claro aí a metodologia dos caras? Alguém quer colocar mais alguma coisa? A mensagem ficou clara? Ananda, quer colocar alguma outra coisa? Pessoal, ficou alguma dúvida? Fellows, Miriam, Júlia? Ficou claro, doutor. Ficou bem claro. Mas, pelo amor de Deus, hein? Não é associativo, hein? Essa mensagem ficou clara pro pessoal, Fábio. Pelo amor de Deus. Não, isso daí é coisa de quem não entra em cirurgia, né? Eu acho que tem que entrar em cirurgia para entender e ter visão crítica, né? Eu não assim, o artigo é bonito, mas eu acho que não acrescenta nada para o neurocirurgião. Para o neurocirurgião não acrescenta nada. A gente continua fazendo a mesma coisa, que é buscar a porção sensório-motora, custe o que custar, e não é só a gente que vai buscar essa porção sensório-motora. O neurologista na sala é fundamental, eu repito isso. Fábio, perfeitamente. Eu acho que você resumiu a história. Para o neurocirurgião, esse artigo não acrescenta em nada. Para o neurologista com direcional, gente, a mensagem é importante, porque, se você... Quantos pacientes você pode estimular lá em cima, gente? Em cima da STN, o cara melhorar o tremor, e esse cara está com freezing pós-operatório, pessoal. E o que você vai falar para o paciente? A doença está evoluindo, mas não está, você está piorando o cara. E aí você vai ter que lembrar que o spot em cima pode piorar o freezing, e o eletrodo está super bem locado. Então você tem que lembrar que tem que descer a corrente para parar de ficar estimulando a região dorsal do STN lá em cima. O mesmo vale para discinesia, para tremor. Se o cara não tem essa visão crítica, que não é o mesmo lugar, às vezes, para o mesmo sintoma, estimula errado. Ainda mais com 8 contatos dos direcionais, como a gente tem aí. Aliás, outra coisa que eu não mostrei aqui, e o Fábio gosta disso também, é que a beta, o pico de beta, tem um mapa, que eu não vou mostrar agora, mas tem um mapa que você consegue mostrar onde estão os picos de beta dentro da STN. Isso muda a cirurgia? Nada. O neurologista é bom saber isso? Claro que é. Era mais com o sensing agora. Então a gente consegue pegar um eletrodo e ver no STN aonde está a maior concentração de beta. Vocês vão ver que alfa é medial. Para o cara ter essa noção, vale mais a mensagem assim, gente, ter essa noção de direcionalidade dentro do STN, que às vezes você pode estar insistindo numa região que está errado, o cara não para de ter discinesia, ou ele está tendo alteração da marcha, e você está errando. Então, acho que é importante isso. Fábio, você ia falar alguma coisa? Então, pegando essa coisa do FOG aí, acabou de sair quer dizer, tem um artigo na Brain que eu acho que ele está como accepted article. Eu fui um dos revisores desse artigo. Ele é um artigo de um grupo chinês, mas Andrea Kuhn tá ali no meio. Andrea Kuhn tá no meio de tudo, né? É impressionante a capacidade de trabalho e capacidade. Correlacionando o FOG com a quebra do PAC, que é o Phase Activity Coupling, entre o beta e o gama no córtex. Então é um puta artigo mega bonito. Se quiser, eu te envio uma sugestão aí para um outro Journal Club aí. É muito bonito esse artigo. Eu mandei esse artigo, eu mandei no grupo dos fellows aqui, eles não vão lembrar porque eles não, acho que não viram lá, mas eu mandei lá comentando. Esse artigo é maravilhoso. Aliás, Fábio,
Esse Fantástico. artigo, só para você saber, o negócio da ABC, do FABC, que você está ajudando, quando você estimula a medula dos caras, lembra que a gente fez em 2 pacientes? Sim. Parece que reduz esse coupling entre beta e gama. Porque quando está muito acoplado, que eu falei para os fellows lá, é como você tentar andar e a beta ficar ali. Meu amigo, está acoplado com o gama, o cara faz freezing. E quando você quebra esse acoplamento, o cara anda. É justamente esse artigo que você falou, que está Sim. na Brain. E parece, 2 casos, mas você vai ver que depois o Diogo vai falar com você sobre os resultados que ele está achando. E esse biomarcador que eles sugerem, né? Eles sugerem, na verdade, nesse artigo da Brain, um novo biomarcador, que é esse excesso de acoplamento, é muito legal, porque faz todo sentido. Pô, o cara quer entrar em gama, só que o beta está super acoplado e fala, não, meu amigão, você vai ficar parado aí. Lindo artigo. Bonito mesmo esse artigo. Eles fizeram aberto, né? Eles colocaram stripes e deixaram o cara nos 5 dias internados pós-óbito. Isso. Exatamente. Pessoal, muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? O pessoal que está aí de outros lugares aqui, alguma dúvida? Karina? Não, foi muito boa a discussão. Ananda, obrigada pela apresentação, foi ótima. Rubens, Fábio, obrigada aí por aumentarem a nossa discussão. E é isso, gente. Eu vou deixar a gravação dessa reunião lá no nosso YouTube do ProPark. Quem não conhece, dá uma procurada lá no YouTube. E eu acho que também tem no link da bio do Instagram do ProPark. Então, se souberem de alguém que não conseguiu vir aqui na reunião e quer assistir, é só ir lá no YouTube que hoje mesmo eu já subo essa reunião para lá. E obrigada e até a próxima. Obrigada, bom dia. Final de semana. Um abraço, pessoal.